Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Respeitando o seu tempo, vamos começar aqui às 7h03, nosso encontro ao vivo, que faz parte da virada financeira do dentista. Esse encontro ao vivo, ele tem o objetivo da gente fazer uma revisão geral de tudo que vimos até agora, principalmente as coisas que abordamos na aula 2, né? E a aula 2 da virada financeira, ela foi pensada para ser uma aula de organização financeira, né? De botar a mão na massa. Se a gente começou é, na aula um falando mais da parte filosófica, ou seja, das causas que lhe impedem ou lhe impediram até hoje de conquistar o resultado financeiro que talvez você desejasse, ou ter ido mais além, né? A aula 2 ela já tem uma abordagem mais prática, ou seja, vamos identificar hoje o que que você pode fazer para que você realmente comece a organizar seu dinheiro e comece a fazer sobrar dinheiro, né? Meu nome é Alexandre Carvalho, eu sou especialista em finanças para dentistas, além de outros istas, né, na parte acadêmica, que é ortodontista, radiologista, implantodontista, enfim, e também sou dentista, né? É, e já ajudo colegas, eu guio colegas, né? Desde 2021, eu ajudo a organizar o seu dinheiro, a juntar dinheiro, a investir o seu dinheiro, para quê? Para que você tenha dinheiro e garanta um futuro seguro, tranquilo, através da nossa profissão, que é uma profissão excelente e que eu amo e que me deu tudo que eu conquistei até hoje. Então, é isso que eu faço, é ajudar você a chegar lá também, aonde quer que você queira chegar. Isso é o mais importante, tá certo? Bom, nesses encontros ao vivo, eu quero que você fique muito à vontade, muito. Imagine que você está dentro de uma sala de especialização, entre colegas, você tem total abertura para tirar suas dúvidas, para poder. Não existe dúvida boba, tá? Fique muito à vontade mesmo. Esse é o momento da nossa troca. É assim que eu acredito que você vai conseguir acelerar o processo. Não através de um ensino duro, né? Onde você tem uma aula e não. É na troca, é na vivência e na tirar os obstáculos da sua frente. Beleza? É isso que importa. E na aula 2 eu vou começar perguntando o seguinte. Pessoal, de quem está aqui, você baixou o material de apoio que eu coloquei abaixo da aula? Quem conseguiu baixar o material de apoio? Fala para mim. Pode colocar aí nos comentários ou pode abrir o microfone e ficar à vontade, tá? Então, ainda não, certo? Então, eu vou começando aqui, dar um passinho atrás e eu vou compartilhar a minha tela. Fábio baixou, boa. Gostou, não foi, Fábio? Massa. Quem mais? Tayana também não. Maíra também não. Boa, Juliana, boa noite. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos, viu? É, Bora lá. Então, eu vou compartilhar rapidamente aqui, só para eu poder fazer uma orientação de como é que você baixa o material, beleza? Vamos lá. Compartilhar a tela. Turma, então é o seguinte, o material de apoio, ele fica aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo a nossa página da central de aulas? Todo mundo vendo aí?
Beleza, Juliana baixou, mas não sabe usar. Então, ó, quando você entra aqui na central de aulas, tá? Você vai descendo um pouquinho, aqui tem o nosso cronograma. Depois aqui tem aquela abinha para você entrar aqui, você já fez isso. Tem aqui a aula um. Logo debaixo da aula um tem material de apoio, ferramentas práticas da aula um, tá? Aula 2. E aqui embaixo dele, olha só onde nós estamos, baixar meu kit de organização, tá? Aí quando você clica aqui, você entra num drive, num drive compartilhado, onde você pode baixar o material. Sendo que a planilha que nós utilizamos, vou colocar aqui, sendo que a planilha que nós utilizamos, você vai fazer uma cópia. Você vai clicar e vai dizer fazer uma cópia. Ó, então, coloquei aí no bate-papo, tá certo? E vai baixar a planilha. Essa planilha que eu disponibilizei, eu vou ser 100% honesto com vocês numa coisa. É a minha planilha de organização pessoal, tá? É a que eu utilizo no meu dia a dia, na minha família, inclusive é a planilha que a gente vai trabalhar hoje aqui, que eu organizo a minha vida pessoal é, em casa e com meus filhos, com minha esposa, beleza? Então é uma planilha que eu já tenho há muito tempo, muito, e todo ano eu renovo ela, né? Eu zerei 2024, faço 2025. Zerei a 2025, faço uma cópia, né? E faço 2026, beleza? Então, essa planilha que a gente vai trabalhar hoje aqui, eu quero que você não tenha dúvida na hora que sair daqui de como ela funciona. Combinado? E se tiver dúvida, obviamente, me pergunte tudo, tá? Vamos começar aqui. Tudo bem até agora, turma? Alguma pergunta? Pessoal, ó, é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E assim, coloca aí no comentário e volta a dizer. Se alguém quiser abrir o microfone, participar, fiquem à vontade. Hoje, você tem dificuldade em fazer sobrar dinheiro no final do mês? Ou esse não é um problema que você tem hoje na sua vida financeira? Muitos colegas vivem essa realidade de, pô, Alexandre, eu tenho muita dificuldade de fazer sobrar dinheiro. Na verdade, Alexandre, eu tenho dificuldade de saber até para onde o dinheiro foi, cara. Eu, às vezes, não tenho clareza de para onde foi o meu dinheiro. Só isso é mais comum do que você possa imaginar. E isso acontece porque em nenhum momento a gente foi orientado a nos estruturarmos em relação à organização financeira, principalmente dentro da nossa profissão. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Lidar com dinheiro na odontologia é diferente, tá? Eu não quero entrar aqui profundamente na organização financeira do consultório, mas lidar com dinheiro na odontologia é diferente. Primeiro, quando você fez a sua escolha no vestibular, a primeira coisa que você fez foi decidir que você seria duas pessoas, né? Quando a gente falou assim, eu quero ser dentista. Então, você decidiu que seria duas pessoas por resto da sua vida. Você seria um ser humano, que eu botei aqui, ó, pessoal. Então, Alexandre, CPF, Alexandre. Eu tenho minha vida pessoal, né? E eu decidi na faculdade,
quando eu fiz o X no vestibular, de que eu seria também o Alexandre dentista. Mesmo que você não tenha CNPJ, mesmo que você não seja empresa, a característica maior da nossa profissão, a profissão autônoma, é que você se dividiu no meio. Então, galera, não esqueçam isso que eu estou falando para vocês. No momento em que você se dividiu no meio, você não pode ter uma conta só. Então, eu pergunto para vocês hoje, que estão aqui nessa sala comigo: você hoje tem as contas pessoal e profissional juntas ou separadas? Responde para mim aí. Camila, Tayana, Maíra, Edivaldo, Fábio, Murilão. Suas contas hoje estão juntas ou estão separadas? Conta para mim. Ó, vamos ver aqui, ó. Murilo tá junto, Fábio tá junto, Débora tá separado, Camila separada, Tayana tudo junto, Vivi juntas, juntas e separadas, juntas. Tayana não conseguiu ainda separar. Beleza, ó. Tudo bem. Então vamos lá, ó. Respira, respira, tá? Vital tá junto. Respira. E amanhã, missão de vocês. Primeira missão. Você vai abrir uma conta, ou se você já tem uma conta, você vai, outra conta, né, e não está utilizando, você vai separar as suas contas. Galera, levem isso muito a sério. Poxa, isso aqui é a base estrutural de uma mudança de vida que você vai fazer. Juro para vocês. Isso é a mudança estrutural de tudo que a gente está construindo aqui, tá? É isso que vai proporcionar que você tenha clareza. E eu gosto muito de empreender, sabe, pessoal? Eu gosto, além de educação financeira, eu ajudo os colegas muito na parte de gestão, na parte de marketing, na parte de estruturação do negócio. E se tem uma coisa que separar as contas faz, é te reestruturar como empreendedor. Quando você separa as contas, muito mais do que organizar seu dinheiro, você vira um, um, um profissional mais profissional. Você vira uma pessoa mais empresarial. Mesmo que nesse momento você esteja falando assim, poxa, Alexandre, mas eu sou pessoa física, cara. Eu trabalho de prestando serviço em alguns consultórios. Não importa. Não importa, tá? Não importa o seu momento. Se você tem o seu negócio ou não, faça isso. Hoje, se eu fosse endodontista e trabalhasse em 3 consultórios, ganhando porcentagem, eu teria 2 contas. E tudo que eu ganhasse dos consultórios cairia primeiro nesse balde aqui, consultório, e uma parte eu tiraria para minha vida pessoal. Tudo bem? Dúvidas até agora? Estamos fechados nisso? Estamos fechados? Coloca aí nos comentários. Compromisso. Compromisso para tomorrow fazer isso. Bota aí, velho. Compromisso. Que eu quero ver esse compromisso. Que eu fico com essa parada anotada aqui. Depois eu vou caçar vocês, viu? Lembra? Bota aí, compromisso. Alexandre, que conta eu abro? Hoje, nos meus negócios, eu estruturo da seguinte maneira. Eu tenho uma conta no Banco Inter e tenho uma conta no Nubank, tá? Eu sou PJ, tá? Eu sou PJ. Então, tudo que eu recebo da minha clínica cai na PJ do Inter.
beleza? Cai na PJ do Inter. E depois, para eu poder viver, eu tiro da PJ do Inter e boto na pessoa física do Nubank. Pronto. É assim que eu faço. E aí, no final do mês, eu sei exatamente quanto foi que eu faturei como profissional e o quanto que eu tiro no pessoal. Tá certo? E aí, tudo que o paciente te pagar, você vai colocar aqui, ó. Tudo. E é daqui também que você vai tirar o quê? O pagamento da dental, dos laboratórios, dos seus gastos profissionais. Você não vai pagar o supermercado com esse dinheiro aqui, não. Beleza, turma? Cadê a galera falando assim? Compromisso para amanhã? Bora? Aí, bora. Compromisso, tá? Faça isso. Separe as contas. Camila, boa Camila. Compromisso amanhã. Façam isso. E aí, como eu disse, tudo cai aqui, paga as coisas de odontologia com essa conta aqui de consultório e depois retira uma parte e vive com ela, tá certo? Pode haver um tempo de transição para você se adaptar a isso, mas não se cobre perfeição nesse momento. Você cobra movimento. É movimento. É chegar amanhã, anotou no papelzinho aí, eu vou fazer isso amanhã. Depois, galera, existe um outro princípio que é o seguinte: eu vejo muitos colegas, e isso aqui é uma fonte grave de aperto financeiro de dentistas, que é não calçar as sandalinhas da humildade. Eu já fui assim durante muito tempo, eu não calcei as sandalinhas da humildade e isso deixou a minha vida muito apertada. O que que é isso? Calçar as sandalinhas da humildade. É imaginar que só porque eu tenho um consultório, eu comecei a trabalhar como profissional, o meu negócio tem que bancar a minha vida, a vida que eu queria ter e não a que eu posso ter. Como assim? Imagine, eu estava no meu consultório, trabalhando. Só que eu não entendia que, eu quero fazer uma viagem, eu estou muito cansado, eu quero fazer uma viagem. Poxa, divide. Eu vou dividir em quantas vezes? Em 12 vezes, tá? Aí eu dividia. Aí daqui a pouco, poxa, eu preciso comprar um presente para meu filho. Divide. Eu ia acumulando um padrão de vida que o meu consultório não conseguia me bancar. Eu acumulava gastos de consumo, de lazer, de restaurantes, de coisas muito legais. E o meu consultório não conseguia. Era como se eu quisesse um salário que eu ainda não conseguiria ter. Como se eu quisesse gastar 10, mas o meu consultório dizia assim: o Alexandre, na verdade, eu só consigo lhe pagar 5. E como eu não tinha clareza de quanto é que meu consultório faturava, por quê? Porque eu não tinha separado as contas, eu não tinha clareza de quanto é que minha vida custava. Era uma embolação só. Era como se tudo tivesse num balde só, tá? Tivesse ali água e sabão, tudo misturado. Quando você pega o sabão e bota na água, você não sabe quem é água e não sabe quem é sabão. Fica uma água ensaboada. A gente precisa ter a divisão do que é água e do que é sabão para poder entender a quantidade de água que você tem e a quantidade de sabão. Tudo bem? Esse fato de você separar as contas vai te dar essa clareza de quanto é que sua vida pessoal está sendo. Por quê? Se você tiver o padrão que eu tinha antigamente, você vai ver que a sua vida pessoal, você pode encontrar isso, né? Ela está num padrão
seu consultório não banca, e aí você depois volta para o consultório e fala assim, pô, preciso trabalhar mais, preciso atender mais, preciso vender mais, preciso de paciente novo, preciso correr atrás de mais dinheiro para bancar aquele padrão. Então, respeite o seu momento, respeite o momento que você vive, tá? Coloca um teto, né? Imagine assim, se você fosse se contratar para o seu consultório, se você fosse um funcionário do seu consultório, quanto é que você se pagaria de salário, certo? Imagine que hoje o seu consultório não é seu. E imagine que hoje você precisa contratar um dentista que faça exatamente as coisas que você faz. Quanto você pagaria por mês para ele? Aí você pode estar pensando assim, pô, Alexandre, mas aí eu vou ganhar menos. Entenda, você precisa ter um teto. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, uma colega lá de Salvador me mandou uma mensagem no inbox. E ela é assim uma colega bombada, sabe aquelas colegas que trabalham com reabilitação? Bombadaça, em outdoor na cidade, sabe aquelas que você fala zoa, referência. Ela me mandou um inbox falando: Ô Alexandre, poxa, velho, que massa esse seu projeto. E eu sei que você tem mentorias, tal, que você ajuda os colegas. Como é que você pode me ajudar? Aí eu pensei, né? Poxa, ela deve estar querendo investir o dinheiro, né, para poder formar patrimônio. Eu falei, claro, tal. Me conta, qual é o seu momento? Ela falou, Alexandre, eu estou muito apertada. Aí eu falei, poxa, pensei comigo, né? Caramba. Então não é investir. Então é organização financeira. Aí ela falou, eu falei, não, claro, o que está acontecendo? Me conta aí um pouquinho mais. Ela falou, Alexandre, é o seguinte, eu faturo muito. Na época, tipo, ela conseguia, na época, tirar para ela mais de 100 mil, todo mês. Aí eu falei, ah. Ela falou, Alexandre, só que eu gasto direitinho também. E aí a gente fez exatamente esse exercício que eu estou falando com vocês aqui. Tá? Pega e estabelece quanto custa a vida pessoal dela. Ela não tinha noção. Quando ela botou isso no papel, se ela ganhava 100, ela gastava 110. Imagine. Aí você pode estar pensando, né? Ah, se fosse comigo, ia sobrar dinheiro. Pessoal, não cometa esse erro. Não é assim que funciona. Quando você vê o outro cometendo um erro, e ganha muito, e se você pensar comigo seria diferente, não cometa esse erro. Porque se você não consegue administrar o pouco, você também não vai conseguir administrar o muito. Anota isso. Quem administra o pouco bem vai conseguir administrar o muito. Anote isso no seu caderninho aí da virada financeira. Quem administra bem o pouco vai conseguir administrar o muito. Se você não administra o pouco, por mais que você ganhe, você vai gastar tudo. Anota isso. Porque essa colega, ela começou com pouco. Só que ela ganhava 5 e gastava 5. Ela ganhava, começou a ganhar, ela é boa de venda, ela é boa de técnica. Começou a ganhar 10, gastava 10. Começou a ganhar 50 e gastava 50. Ela nunca parava, certo? Então, siga exatamente isso que eu estou falando aqui. Tudo bem, galera, até agora? Alguma pergunta? Coloca um joinha aqui, só para a gente alinhar e ver se está todo mundo na mesma página. Boa, Vital. Tudo beleza? Show. Então, essa é a sequência para fazer você ter dinheiro sempre, independente do quanto você ganha hoje, certo?
Separe as contas, descubra quanto custa a sua vida pessoal e o do seu consultório. Depois, viva um degrau abaixo do que você poderia. Hoje, se você descobre na sua vida pessoal que você está ganhando em média lá 10 mil, viva com 8. Sério mesmo. E aprenda a dizer não, tá? Escreve para mim nos comentários aí, ó. Aprender a dizer não. Juro para você que isso é muito importante. Aprenda a dizer não. Ser bom com as pessoas e com você mesmo, ser uma pessoa que diz sim para tudo, isso não é uma, como é que não é aquela palavra? Não é uma coisa nobre. Não é, eu digo sim para tudo, eu quero agradar meu filho, eu quero agradar minha esposa, sabe? Não, aprenda a dizer não. Dizer não é se respeitar. Dizer não é se respeitar. E todo mundo depois vai agradecer de você falar assim, pessoal, olha só, papai poderia comprar isso para você agora, só que esse mês não vai dar mais. A gente chegou no nosso limite. Só que quando você ganha 10 e gasta 8, entenda que você vai fazer uma mágica acontecer que é sobrar dinheiro, tá? E se você ganha 10 aqui em cima na escada, ó, e gasta 8, esses 2 mil aqui de diferença, você pode fazer a mágica de começar a formar a sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência, ela é vital para que você tenha paz. Tanto você quanto o seu consultório. A gente fez uma pesquisa agora na virada, 73,1% dos colegas não têm reserva de emergência. Se acontecer um perrengue, uma crise, quebrar alguma coisa, ou se você machucar o dedinho da mão e não conseguir trabalhar, colapso da vida financeira. Turma, isso não é normal, tá? Não, não, não é normal. A gente precisa construir a nossa reserva de financeira, degrau por degrau. Não precisa ser da noite para o dia. Mas se você ganha 10, gasta 8, sobra 2, esses 2 aqui, ele vai começar a formar sua reserva. Tá certo? Agora mesmo, eu passei um perrengue no consultório lá do Brasil. Eu, eu tenho uma clínica de radiologia. Simplesmente, o sensor do tomógrafo queimou. Queimou o sensor do tomógrafo. E aí a brincadeira foi uma semana, não, 2 semanas sem tomografia e o sensor custava 40 mil. 40 mil, da noite para o dia. E 2 semanas sem produzir tomo. Só panorâmica e tela. Aí você me pergunta, Alexandre, e aí, brother? Imagine esse preju, 50 conto, da noite para o dia? É, mas eu estava preparado para essa parada. Por quê? Porque dentro da minha conta profissional, eu tinha separado dinheiro para o pior cenário. Ó, guardem isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. Qual é o pior cenário? O pior cenário que a gente pode imaginar é ficar de 3 a 6 meses sem trabalhar. Claro que existem piores, 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 mas vamos no pior aceitável. De 3 a 6 meses sem trabalhar. E aí, olha como começa a fazer sentido. Ó, se eu sei quanto custa a minha vida pessoal, eu posso agora me preparar para passar de 3 a 6 meses se eu não puder trabalhar e eu consigo bancar o padrão da minha família. Olha que legal. E isso é paz. E você pode utilizar isso até mesmo para coisas maravilhosas. Por exemplo, a Mari, uma aluna minha da mentoria, ela teve filho e ela não trabalhou durante a maternidade. Ela se preparou. Ela falou, Alexandre, eu estou me preparando para a maternidade. E aí, quando ela teve filho, ela não trabalhou. E ela me disse, Alexandre, não passei perrengue nenhum. Eu tinha minha reserva.
E você me ensinou a tomar conta do meu consultório e eu continuei faturando no meu consultório. Quase não gastei minha reserva, mas tinha minha reserva. Entendeu, galera? Que legal. Então, a sua vida fica mais leve, mais tranquila. Tudo bem até agora? Está fazendo sentido? Vocês estão pegando o passo a passo da coisa? E onde é que você bota esse dinheiro? Tesouro Selic. Tesouro Selic. Título público, seguro, Tesouro Selic. Você pode tirar quando quiser, tá? Bom, e existe uma regra, um ritual que eu quero que vocês façam a partir de hoje para fazer sobrar dinheiro, que é o seguinte. Lembra que eu te falei que você tem que aprender a dizer não? Lembra que eu te falei? Não seja uma pessoa boazinha. Boa, o cara é bonzinho, só se ferra. Não seja bonzinho. Seja uma pessoa boa. Mas bonzinho não. Aprenda a dizer não. Agora, existe um sim que você sempre tem que dizer, que é o sim para você. Existe um sim que é o sim do eu me priorizo. A minha vida é importante para mim. Quando você receber qualquer dinheiro, tá? Se você, eu fui no seu consultório hoje e paguei lá uma limpeza com você, paguei R$ 300. Pegue R$ 30 e suma com esse dinheiro da sua frente. Guarde ele em um local onde você não mexa. Suma com esse dinheiro da sua frente. Guarde de 10 a 20%. Se você for solteiro, pode chegar até no 30%. Mas se você já tiver ali com família, tal, de 10 a 20%, mas no mínimo 10. Suma com esse dinheiro da sua frente. Aprenda a dizer esse sim para você. Não é para gastar, tá? Não é para te sumir da sua frente e daqui a pouco comprar uma outra blusa, comprar uma outra. Não, não é isso. É para o seu eu do futuro. É isso que eu ensino lá na mentoria. É assim que um monte de colega está juntando um monte de dinheiro. Por quê? Porque pega sempre que ganha uma parte e vai investindo e sempre tem dinheiro. E aí o que que acontece? Você começa a fazer esse ritual e começa a ter o hábito de juntar. Você começa a se tornar uma outra pessoa. Porque quando você começa a juntar dinheiro, existe um vício que você vai ter, que é o vício de ter cada vez mais dinheiro. E aí, dependendo do ambiente que você esteja, esse vício acelera ou é sabotado. Se você estiver num ambiente onde as pessoas falam em gastar, 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 consumir, 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 tendência é que você gaste tudo e nunca junte e viva apertado. E se acostume a isso e comece a profetizar que você é apertado, que a vida é difícil, que eu não mereço, que o Brasil está falido, que a odontologia já era, que... Você entendeu? Não. Esteja num ambiente onde as pessoas falem, pessoal, estamos juntando patrimônio. Quanto é que você tinha de patrimônio em janeiro e quanto é que você vai ter em dezembro? Quanto é que você tinha investido em janeiro e quanto é que você tinha investido em dezembro? É assim que eu vivo, e é assim que eu ensino meus alunos, e é assim que eu quero que você faça. Se você chegar em dezembro sem dinheiro investido, se você chegar em dezembro sem um patrimônio maior do que o de hoje, significa que alguma coisa não correu bem. O seu destino é enriquecer. Você fez uma profissão para isso. Você não escolheu a odontologia para viver no aperto. Você concorda comigo? Coloca um ok aí se você concorda que você escolheu
uma profissão da zorra, que é a odontologia, para poder ter prosperidade e não viver no aperto. Ah, não. Ok, não é, velho, escreva essa parada, ok, é exatamente, você escolheu isso para ser rico. E essa riqueza, e essa riqueza, ela vai surgindo aos poucos, pessoal. É de passinho de cada vez. Deixa eu contar um segredo para vocês. A sociedade brasileira, e principalmente a grande maioria, os colegas até, não estão prontos para essa conversa. Não estão. Muitos não acreditam que podem, muitos nem começam, muitos se sabotam. Nós aqui, nessa sala fechada, nessa comunidade, a gente está num outro fluxo. Eu estou lhe dizendo que é totalmente possível, mas precisa começar, porque tem uma regrinha de ouro. Qual é a regrinha de ouro? A regrinha de ouro é que só se torna rico quem começa a ficar rico. Ou seja, se você se dispõe a enriquecer e começa na soma, né? Um mais um, dois. Dois mais um, três. Três mais um, quatro. Ainda tem os juros compostos, que a gente vai falar amanhã na aula 3. Essa parada vai acelerando. Se você não gastar e não inventar um carro novo, ou então trocar de apartamento, ou então fazer uma viagem, ou então inventar alguma coisa, se você não se sabotar, inevitavelmente você vai enriquecer, certo? E é isso que vai acontecer. E é isso que a gente vai plantar. Beleza? Então quem não enxerga, quem não separa não enxerga e quem não enxerga não enriquece. Então, esse é o fluxo. Sigam isso aqui e vocês vão conseguir organizar o seu dinheiro e fazer sobrar, tá? O dinheiro sobra. Tem uma outra coisa que eu já ia me esquecendo em relação a essa regrinha dos 10%. Raciocina comigo, ó. Digamos que hoje você ganhe 10 mil, tá? 10 mil. Pensa assim. Aliás, eu vou falar isso quando a gente for ali na nossa planilha. Deixa eu ver aqui como é que eu. Enquanto eu mudo de tela, eu quero saber se está fazendo sentido. Ana, Débora, Juliana, Tiene, Mariane, Vital, Josué, Tayana, Maíra, está fazendo sentido? Tá tudo ok até agora? Boa, boa, Ana. Eu tô falando muito rápido, tá na velocidade que vocês estão pegando, sabe? Eu me preocupo muito em não. Boa, Ana, que bom. Eu tenho medo, às vezes, de eu estar acelerando muito e a gente se passar. Beleza, galera. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, ali, você vai baixar o material de apoio, né? Vai ter a planilha, você vai fazer uma cópia ou baixar ela no seu computador e vai aparecer uma parada dessa aqui, ó. Essa é a planilha que eu utilizo na minha vida pessoal, certo? Então, é uma planilha de Excel. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. É, peraí que eu tenho dois monitores. Radiologista é fogo, né, velho? A gente tem dois monitores. Aí, às vezes, eu me perco de um para o outro aqui, mas eu estou me organizando. Peraí. Pam, pam, tá. Tô aqui. Turma, é o seguinte, ó. Nesse momento, eu lhe liberto de qualquer medo que você tenha de planilha. Se você tiver alguma crença e estiver pensando aqui, lá vem Alexandre com planilha. Agora ferrou, é a hora que eu não entendo. Olha, eu estou lhe purificando, eu estou lhe libertando dessa crença e lhe dizendo que estou ao seu lado para tirar todas as dúvidas que você possa ter. E você não pode carregar esse medo e esse pânico para a sua vida, tá bom? Você é um cara
ou uma colega que conquistou coisas muito mais difíceis, né? Então, se você for ortodontista, você sabe biomecânica da movimentação dentária. Se você for implantodontista, você entende de osseointegração, né? Você é perfeitamente capaz de lidar com isso aqui. Só basta falar assim, calma, eu vou dar um passinho de cada vez e vou dominar essa parada. Tudo bem? Todos libertos aí de qualquer medo que possa existir? Estando libertos dessa crença, vamos seguir. Depois que você baixa a planilha, ela é dividida, e aí tem uma coisa legal, que é o seguinte, ó, tem umas abas aqui embaixo, ó, abas, aqui embaixo dela, ó. Então, ela começa aqui em sugestões, você clica aqui embaixo, sugestões. E aqui tem algumas sugestões de uso, mas isso aqui não interessa muito. Tem a parte do orçamento. Depois a outra aba é o anual, que ela te dá um panorama anual aqui do que está acontecendo, beleza? O vermelho é gasto, o azul é a média e o verde é ganho. Depois, para onde vai o meu dinheiro, que é uma baita de uma pizza gigante aqui para você poder saber exatamente quais são os setores para onde está indo o seu dinheiro. E depois tem outros gráficozinhos bem legais que eles vão sendo construídos aos poucos conforme você vai preenchendo. Então, por exemplo, você vai saber de onde vem o seu dinheiro, quanto você gasta com moradia, com alimentação, com saúde, tá? E principalmente aqui a gente vai ter uma pizzazinha de patrimônio. É claro que na mentoria de investimentos a gente utiliza uma outra ferramenta para juntar patrimônio, um pouco mais completa. Mas aqui já dá para dar um panorama bem legal do dinheiro que você está juntando. Vamos voltar aqui, ó, no orçamento, tá certo? Beleza. Aqui é onde você vai utilizar realmente os números, é onde você vai alimentar. Então, a primeira regra que eu quero que você faça é a seguinte. E aí, isso vai te ajudar muito a ter controle, e você pode até fazer isso junto com seu esposo, com sua esposa, e ensinar para seus filhos, porque nós temos uma responsabilidade muito grande com nossos filhos. Se você for gastador, seu filho tende a ser gastador também, porque o filho repete padrão. Hoje, se você é desorganizado, talvez você esteja repetindo um padrão do seu pai e de sua mãe, e repetindo a história deles. E o que a gente está conversando aqui, a gente tem que romper histórias. A gente tem que ressignificar histórias. A gente tem que ir mais longe que nossos pais. Tá certo? Então, cuidado, preste atenção nisso. E a gente tem responsabilidade em relação à história que a gente está construindo perante nossos filhos. Se o seu filho escuta você falando de organização financeira, não estou dizendo para ninguém ser escasso, tá? Não estou dizendo isso. Ser escasso não significa ser próspero. Ser escasso é aquele que fala assim: meu filho, a vida é difícil, a gente não tem dinheiro, a gente é ferrado e por isso que a gente não gasta. Não, isso é escassez. Você está ensinando seu filho a ser escasso. Aqui a gente é próspero. Próspero é, meu filho, eu vou te ensinar a ter controle financeiro, porque a gente manda no dinheiro, não é ele que manda na gente. Sua mãe poderia muito bem comprar isso aí, mas ela não vai comprar, porque eu tenho controle sobre o dinheiro, e não ele sobre mim, e não as coisas sobre mim. Aí seu filho escuta isso, ele vai repetir isso. Você fala assim, meu filho, eu acredito na ação e na reação. Ou seja, eu acredito que se eu me dedicar ao estudo, se eu me dedicar à educação financeira ou a qualquer coisa, aquilo ali vai ter como uma reação um crescimento. Então, eu vou ganhar cada vez mais, eu vou poder ir muito mais longe do que eu estou hoje, porém, com esforço eu chego lá. Mas não é por eu ganhar mais que eu vou gastar mais.
porque quem domina a parada sou eu. Isso aí você vai deixar a próxima geração próspera. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Ó, a riqueza cresce na mente primeiro, tá? Na mente. Quem tem filho aqui? Fala para mim aí. Quantos filhos você tem? Bota aí nos comentários. A Ayana tem dois, Fábio tem um, Maíra tem dois, Camila um. Entendeu, galera? Cuidado na hora de falar de dinheiro com seus filhos para não gerar escassez, beleza? Não rotular os meninos. Menino, você é isso, você é aquilo, deixe de ser isso, deixe de ser aquilo. Isso é rótulo. Não ensine eles a rotular também. Ensine eles a serem prósperos. Ensine, deixem que eles vejam vocês juntando dinheiro. Oh, que maravilha! Deixe que eles participem dos investimentos. Deixem que eles olhem e falem assim: não, pô, meu pai é investidor. É mesmo? É. Não, eu vejo lá, ele me mostra os investimentos dele. Pô, é mesmo, bicho? É. E eu sou investidor também. É isso que eu faço aqui em casa. Eu tenho dois filhos. Eu tenho um de 20 e eu tenho um de 17. Você sabe que eles estão fazendo uma viagem de férias agora? Os dois estão em Veneza, né? Eles viajaram juntos. Meu filho mais velho, de 19 para 20, mora na Holanda. Ele faz psicologia lá. E o mais novo mora comigo aqui, e eles foram fazer uma viagem de Veneza. Aí você deve estar pensando nesse exato momento, Alexandre nasceu em berço de ouro. Não, vocês já conhecem a minha história. Interior da Bahia, Ilhéus, Faculdade Federal da Bahia, consultório, radiologista, mocho. Vocês conhecem a minha história. Eu não nasci em berço de ouro, tá? Eu trabalho que nem um camelo. E tudo que eu tenho foi devido à odontologia. Mas se tem uma coisa que eu posso me gabar é que eu aprendi a ser organizado financeiramente. E aí o dinheiro que eu comecei a juntar desde 2008, quando eu virei minha chave, quando, pô, eu queria estar no lugar onde vocês estão hoje, pessoal. Juro para vocês. Eu queria ter recebido esse presente de uma semana de virada financeira. Teria acelerado minha vida em anos, talvez décadas. O que vocês estão recebendo agora, se vocês seguirem o que eu estou falando, vai acelerar a sua vida em décadas. Você não vai precisar passar perrengue. E é isso que eu planto na cabeça de meus filhos. E eu estou falando isso para vocês hoje com o mais profundo orgulho do que eu construí, do que eu passo para vocês e do que eu planto para meus filhos. E é por isso que a gente está aqui, tá bom? É, baseado nisso, vem o seguinte. Nessa planilha aqui, ó, você vai colocar aqui em cima, nos meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, o quanto que entra de dinheiro para você do seu consultório. Eu sugiro que você determine um número. Às vezes esse número ele não surge facilmente, tá? Não tem muita clareza ainda, mas determine um teto, porque se você não tiver um teto, você vai estourar o teto. E tem uma entidade no Brasil que não respeita teto, que é o governo. É um péssimo exemplo. Mas você deve ter um teto. Se você diz que seu teto é 10 mil, ou 5 ou 15, velho, viva dentro disso. E o seu consultório, ele tem que conseguir lhe pagar isso, tá? Se ele não conseguir todo mês, é porque o seu teto está alto demais. Seu teto está alto demais. Ah, Alexandre, meu teto é 15. Seu consultório consegue te pagar isso todo mês? Rapaz, não. Então, você precisa render mais no consultório para poder viver no padrão que você imaginava. Porque seu consultório não está pronto para te pagar isso ainda. Alexandre, mas entenda, é, eu poderia tirar 20, vou tirar 10 e os outros 10, os seus outros 10 fica na conta profissional, que você também, que é seu também. Só que você não vai gastar. Por quê? Porque está no seu conta, na sua conta profissional. Entendeu isso, turma?
Quando eu não tiro o dinheiro que eu tiraria e deixo na minha conta profissional, significa que aquele dinheiro continua sendo meu, só que é do meu eu profissional. Tudo bem? Não é legal isso? Fala aí se não é legal. O dinheiro é seu, só que está na conta profissional. E na conta pessoal, é aquilo que você vai viver ali. Quando você bota aqui, ó, 10 mil, você fala, velho, 10 mil, então eu vou ter que viver dentro disso. Só que aí o saque é o seguinte, ó, eu já coloquei aqui, ó. Se você tiver alguma renda extra, ah, Alexandre, eu tenho um imóvel alugado que me paga 900, né? Aí você bota aqui, ó, 900 por mês, tá vendo? 900. Você vai botando aqui. Ah, eu dou aula na faculdade. Ah, eu faço alguma coisa, sei lá. Bota tudo aqui a renda. Quer fazer junto com a sua esposa, seu esposo? Coloca aqui também. Agora, aqui embaixo, ó, lembra que eu te falei? Separa o 10%. Pague esse primeiro. Já tem o cálculo aqui de quanto você tem que tirar da sua frente, ó. Alexandre, e aí tá a sacada, tá? Alexandre, mas me diga uma coisa. Esse dinheiro aqui não vai fazer falta para eu pagar minhas contas, não? Não, não vai. Porque esse dinheiro aqui, o pague-se primeiro, é o dinheiro que você deixaria de gastar em supérfluos, certo? Esse dinheiro aqui era o dinheiro que você deixaria de torrar. Se você se paga primeiro, você se respeita, você cuida de você, e você não gasta, não tem como gastar mais esse dinheiro com besteira. Camila botou, os 10% são de tudo que entrar no consultório. Se você chegar a esse ponto, Camila, seria ótimo, mas talvez não bata com as contas do próprio consultório. Então, nesse momento, mas deixa eu dar uma sacada aqui, ó. Você pode fazer esses 10% e deixar para o consultório. Ó, lembra de duas pessoas? Se você no consultório fatura, vou te chutar um número aqui, 50 mil, separar 5 para o consultório, ó que legal, o seu consultório vai começar a fazer reserva. O dinheiro é seu, teoricamente, mas primeiro é do consultório. Aí você vai se pagar um salário. Quanto? Digamos 10 mil. Ó, você faturou 50, tirou 5 para o consultório, se paga 10 e ainda sobra 35 para você pagar funcionário, pagar dental, pagar laboratório, pagar tudo. Deu para entender? Pode ser uma estratégia também. E do seu 10 você tira 1.000 para fazer seus investimentos de vida pessoal, tá? Olha que massa. E aí você começa a ter reservas. E aí você começa a ter dinheiro sobrando. Ah, Alexandre, mas hoje eu ganho muito pouco. Pronto, se você acha realmente e tem certeza que está ganhando pouco, a estratégia é a mesma. Só que você tem que aprender coisas novas, venda, marketing, empreendedorismo, para ganhar mais. Pelo amor de Deus, não seja uma pessoa que vai para o consultório e vai jogar Candy Crush na hora vaga. Não faça isso. Não faça isso, porque senão você está desperdiçando a chance de aprender sacadas novas para poder fazer mais dinheiro. Horário de trabalho é horário de trabalho. Mesmo que você não atenda, aprenda. Tudo bem? Tudo bem, galera? Depois, pessoal, você vai começar a botar os números aqui, ó, de energia, de água, de condomínio, de IPTU, tudo aqui na parte de moradia, ó, mês a mês. Ô, Alexandre, eu devo atualizar isso de quanto em quanto tempo? Você pode fazer isso todo dia, você pode fazer isso 3 vezes por semana. Alexandre, mas onde é que eu anoto isso? Por exemplo, eu fui na padaria agora, eu tenho que abrir minha planilha para anotar? Não. Eu utilizo um grupo do WhatsApp, eu comigo mesmo, né? E minha esposa está lá, é um grupo, eu e minha esposa. E a gente anota no WhatsApp assim, a padaria, R$ 20. E aí ela vai.
e boto ali, manicure, R$ 100. E aí eu vou e boto gasolina. Gasolina, 250. Deu para entender? No grupo do WhatsApp. E aí no grupo do WhatsApp, depois a gente vai na planilha e passa para cá. Gostaram dessa sacada? Quem gostou, dá um ok aí. Então você já tem outra missão hoje, ó, grupo do WhatsApp. E vai botando seu grupinho lá e vai anotando seus gastos. Depois você vai colocando aqui. E aí você vai fazer isso com alimentação, você vai fazer isso com saúde, você vai fazer isso com transporte. Alexandre, e como é que eu tiro os números que você colocou aqui? Muito simples. Você vai tocar em cima e botar Del. Ó, toca em cima e Del. Del, Del. Não faz isso no celular, não, viu, turma? Faz isso no computador. Esse é o seu momento, tá? Você vai clicar e Del, tá? Del. Uf. E vai fazer isso com saúde, com alimentação, com transporte, beleza? Gastos pessoais, sonhos e desejos. Veja que eu botei sonhos e desejos lá no fim. Botei assim, 20% gaste aqui. Porque aqui é que leva um dinheiro da Azul, a prestação de carro, prestação de viagem. A gente precisa ter isso, mas calma, tá? Agora, uma coisa que eu quero que vocês gastem dinheiro. Pessoal, aqui, ó, conhecimento, certo? Conhecimento. Você precisa investir em conhecimento. Deixa eu te falar por quê. E eu não estou falando em conhecimento técnico. Eu não estou falando, Alexandre, mas eu já estou num curso de especialização de orto. Quem tem que pagar isso é a sua conta profissional. A sua especialização de orto tem que ser do seu consultório. Quem é que está se melhorando? É o seu eu pessoal ou é o seu eu profissional? Você entendeu a que ponto que eu levo essa parada? Se eu vou fazer um curso que eu vou me melhorar como ortodontista, eu vou fazer um curso de alinhadores. Quem paga é meu consultório. Porque quem vai se beneficiar é ele. Agora, se eu vou fazer um curso de meditação, quem paga é minha conta pessoal. Entendeu, galera? Então, eu quero que vocês invistam em se melhorar. E não é na parte de odontologia, porque se tem uma coisa que dentista corre o risco de ser, é bitolado. É bitolado. Dentista só fala de dente. Dentista só fala de odontologia. Dentista só sabe fazer isso. Não sejam essa pessoa. Invistam no conhecimento em outras áreas também. E você precisa dedicar uma parte da sua receita para isso, certo? Então, aqui eu sugiro que 10% do que você ganha, que você dedique a comprar um livro e ler um livro, a um curso, a uma mentoria, a um curso de idiomas, a um curso de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, sabe? Se tornar uma pessoa mais culta, mais desenvolvida, com um papo legal. Leve isso a sério. Alexandre, e aqui embaixo é o quê? Ó, pessoal, aqui embaixo é aquela parte onde a gente vai colocar aqueles 10%, lembra? No mínimo. Se você quiser juntar mais, junte mais, né? Não mexam nessa parte aqui não, tá? Isso aqui, essa parte aqui, ela tá no cálculo. Ela muda quando você muda aqui, ó. Quer ver? Eu vou botar 5.000 aqui e aqui vai mudar, ó. Uf, tá vendo? Automático. Aqui no patrimônio, você vai colocar quanto você juntou no mês. Então, você vai dizer aqui, eu botei R$ 500 no Tesouro Direto e eu comprei mais R$ 500 de fundo imobiliário. Opa, beleza, agora já tem um patrimônio de 1.000. E aí? No outro mês eu comprei mais 500 de Tesouro Direto e eu comprei mais 500 de ações. Tá bom, beleza. Ó, agora você já tem um pouquinho mais de patrimônio. Entendeu, galera? Então, isso aqui vai fazer com que o seu patrimônio vá subindo, certo? Vá subindo. E o que que eu quero? Eu quero que você tenha patrimônio. Quanto mais, melhor, tá? Quanto mais, melhor. Eu comprei aqui o reserva de valor, 300. Por quê? Porque o seu destino é juntar patrimônio. Se um dia você quer ter paz financeira, se você quer ter uma renda além do mocho, se você quer um dia desacelerar, e é isso que eu ensino, sabe? É isso que eu guio.
É isso que eu faço. Toda quarta-feira eu dou aula na mentoria. Toda quarta-feira. Ontem teve aula 12h30 na mentoria, no Zoom. E eu fico ali, pegando no pé da galera. Meu irmão, vamos juntar dinheiro, velho. Vamos juntar dinheiro, vamos juntar dinheiro. E a galera tá juntando dinheiro. Tem um grupo lá de dentista que tá juntando dinheiro. Cada um no seu momento, mas tá juntando dinheiro. Então, esse é o seu destino, é juntar dinheiro, beleza? Maíra colocou aí, ó. Retira-se 10% para patrimônio, mas o saldo estipulado e o restante fica no consultório, salário? Tá. Maíra, vamos separar em baldinhos, tá certo? Aqui a gente tá numa planilha pessoal, combinado? Pessoal. Você pode duplicar essa planilha e fazer como se fosse para o consultório. Na verdade, eu tenho até outra planilha já para o consultório, que depois eu posso te passar, mas essa é pessoal. Então, essa você já vai pegar uma parte do que o seu consultório vai lhe dar. Seguindo aquele exemplo, né? Se o seu consultório faturou 50, você vai colocar tudo bonitinho na planilha do consultório, combinado? Do consultório. Vai fazer uma planilha parecida com essa, só que é para o consultório. Dentro da planilha do consultório, você vai colocar ali seu salário. Nesse seu salário, você vai colocar ali 10 mil. Você vai pegar esse 10 mil nessa planilha que a gente está trabalhando agora aqui e vai colocar: olha, meu salário é 10 mil. Deu para entender? Ou ficou um pouquinho. Mas lembra? São coisas diferentes. Você não vai misturar as contas aqui. Nós aqui estamos na conta pessoal. Tudo bem? Consegui tirar sua dúvida? Então, aqui, digamos, já veio da clínica. O da clínica dental, laboratório, comprar implante, comprar equipamento, material de ROF, pagar funcionário, pagar aluguel, pagar CRO, ficou lá na outra planilha. E aí, galera, tem um outro lance muito legal que é o seguinte: você começa a perceber se o seu negócio está dando lucro. Olha que bacana. Muitos consultórios, às vezes, a gente não vê, porque a gente não coloca os números, né? A gente não vê se ele está tendo lucro, certo? E muitos consultórios não conseguem ter lucro porque a, a gente, na nossa vida pessoal, gasta demais. Olha que loucura. E quando você começa a separar o dinheirinho do consultório ali para fazer os próprios investimentos, você começa, e eu te falei, eu adoro essa parada, eu gosto de gestão, eu gosto de, de empreender. Se você separa um dinheiro para o consultório também, lembre-se, você começa a poder gastar nele, né? Investir nele. Como? Investir em marketing. Quem hoje aqui nessa sala tem uma verba específica, reservada, para gastar em marketing na clínica todo mês? Nem que seja 200 conto. Quem tem, já reserva isso. Tipo assim, isso é sagrado, Alexandre. Marina, eu tenho. Josué também. Parabéns. É isso aí, galera. Tenha um dinheiro para gastar, para investir em marketing, em melhorias, né? Numa pintura nova, num afardamento novo para você e para seus funcionários, numa placa nova, num aroma novo para a clínica, numa, numa coisa que agregue valor, porque aí você vai investindo no seu negócio e aquilo ali vai valorizando mais o seu negócio, o seu ambiente, a percepção de valor do cliente, e aí você pode cobrar mais. E se você cobra mais, você ganha mais. E se você ganha mais, você consegue separar mais para você.
E se você consegue separar mais para você, você consegue investir mais. Se você consegue investir mais, você vai ficando rico com a odontologia. Olha que legal. Esse é uma odontologia que eu acredito. É essa odontologia que eu acredito. É a odontologia do montinho montão. Você começa pequenininho. Aí aquele pequenininho gera um montinho. Você pega aquele montinho e investe de novo no seu negócio. E aquilo ali vai gerando um montinho maiorzinho. E aquele montinho maiorzinho gera mais dinheiro. E aí você separa uma parte e reinveste. E aí você vai crescendo. Montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão. E ali na frente, o seu negócio melhora, sua vida pessoal melhora, seu bolso melhora, seu patrimônio melhora, seu astral melhora, sua, sua vida melhora como um todo. Tá bom? É nisso que eu acredito. Mas não é fácil, porque assim, a gente tem que se blindar de várias pessoas que não estão vivendo esse universo paralelo que a gente está vivendo aqui. Não estão. A galera está na escassez total. Perdão, já é a questão da voz. Pessoal, é, ficaram com alguma dúvida em relação a tudo que a gente conversou hoje? Ficou claro? Hum. Ficaram com alguma pergunta? Josué, Vanessa, Débora, Juliana, Camila, Diana. Porque o que a gente está tendo aqui, pessoal, é um verdadeiro curso de organização financeira. Foi o que eu realmente prometi para vocês que ia ser essa virada financeira. Inclusive, depois vocês indiquem isso para outros colegas, tá? Indica a virada. Indica a virada. As aulas vão ficar só até domingo. Domingo some tudo. Guardo tudo. Por quê? Porque eu valorizo vocês que estão dando o gás aqui. Vocês estão dando gás aqui comigo, tá? Mas muita gente não tá. Então não vou deixar as aulas assim à disposição, não. Beleza? Mas tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tem alguma dúvida que você queira tirar? Mariane, Tiene, Josuel, Camila, Maíra. Tem alguma outra forma de eu ajudar vocês? Fiquem bem à vontade. Vital, tudo ok? Boa. Lá na nossa página. Opa, abri a página errada aqui. Deixa eu botar aqui, viu, galera? Lá na nossa central de aulas, deixa eu te falar. Voltamos aqui para a central de aulas. Tem uma partezinha aqui embaixo, ó, que é assim, ó, amigo de verdade não deixa o colega ser dublê de rico. Se você clica aqui, você pode recomendar essa virada financeira para outros colegas, tá? Já vai abrir seu WhatsApp e você só vai escolher o colega que você queira que participe. Então, assim, se você convida um colega, ele se inscreve, ele vai ter acesso ao central de aulas. Se ele tiver acesso à central de aulas, ele pode assistir não só as aulas que já estão lá, tá? Aula um, aula 2, como ele também aqui embaixo, lá embaixo, tem aqui, ó, primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro. Opa, calma, ó, a ordem está errada aqui. Depois eu vou trocar. Ele vai assistir esses encontros e ele vai poder tirar as dúvidas também, tá bom? Então, clica lá, recomenda a virada. Não deixa a galera, não ter acesso a isso, beleza? Ó, Fábio, o desafio agora é colocar em prática. Pessoal, é isso aí. Deixa eu só esclarecer uma coisa com vocês, que é assim, ó. É, vai colocando em prática, mas respeita o seu tempo, respeita o seu momento, a sua curva de aprendizado. Coloca como meta aplicar isso na vida, mas vai fazendo um pouquinho todo dia, beleza? Missão, faz um grupinho no WhatsApp para anotar os gastos. Amanhã,
Se você já tiver outra conta, separa as contas. Chega para os pacientes e fala, ó, galera, vocês só vão pagar aqui agora nesse Pix, ó, nessa conta aqui. E só cai naquela. Aquela conta ali você só gasta com dental, com laboratório, com coisas do consultório. E a outra conta? A outra conta você vai gastar com sua vida pessoal, né? E começa a ter esse tipo de atitude. Às vezes, pode ser que leve um tempo para ficar 100% pronto, mas está tudo bem, está tudo bem. Você está no caminho certo, tá? O importante é 1% todo dia. Deus, eu ainda tenho dificuldade em separar as contas. Cara, eu entendo você, eu entendo que não é fácil, eu entendo que mudar hábitos é complicado. Eu entendo que às vezes as coisas estão tão emboladas que a gente não tem clareza, mas coloca como meta. Eu te falei, eu vou te ajudar a se tornar um outro cara. Eu vou te ajudar a se tornar um Josué mais profissional, um cara mais empreendedor, um cara mais executivo, um cara mais senhor do próprio destino, sem ser exagerado, mas no sentido de comando de negócios, comando de vida pessoal, comando de decisões. E isso eu consigo te ajudar. Eu não consigo fazer no dia a dia para você, mas eu consigo ser aquele braço que você me chama e fala, Bélio, tá fogo aqui, Alexandre. Cara, travei nessa parada aqui. Quando eu escolhi estar aqui com vocês, pessoal, eu titubeei muito, vou ser sincero. Por quê? Porque estar aqui, para mim, também foi difícil no sentido de eu quero ensinar isso aos colegas. Mas quando eu comecei, eu tinha medo de ser julgado, eu tinha medo de ser taxado de blogueiro, eu tinha medo de não dar conta, eu tinha medo de me expor, né? É, e, e no início foi meio complicado. Eu relutei, 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 fui. Mas fui por quê? Porque cada colega que eu ajudei, cada história que eu mudei, cada vida que eu mudei, cada, sabe, família que eu ajudei a nortear, me dava gás para mais um ano. Então, é, às vezes, fazer mudanças é meio complicado mesmo, mas a gente tem que ir na complicação, no desconforto. É no desconforto que está a solução. Se isso faz sentido, a gente vai, meu irmão. A gente vai. Vai. Então, esse é o destino. O que eu estou passando para vocês aqui é o filé mignon de uma filosofia realista, pé no chão, prática, de enriquecimento através da odontologia. Sem demagogia nenhuma, sem atalho, sem nada. É assim que qualquer pessoa enriquece através do nosso trabalho. Então, é, esse sendo o destino, vai, ó, devagarzinho fazendo ele. Ó, o Murilo botou aí, ó, eu costumo passar tudo no crédito para acumular milhas. Muitas compras parceladas, tanto no pessoal quanto na clínica. Tudo na mesma conta. Alguma dica para essa separação? Cartão de crédito separado. Cartão de crédito separado, tá? Às vezes, a organização vale mais que essas milhas, né? Você pode ter um cartão para a clínica e pode ter um cartão para a, para a vida pessoal. Se você for pessoa física, dois cartões. Eu faço isso, viu? Um, eu pago dental num cartão. E no outro cartão, eu pago viagem de férias. Deu para entender? Faça isso. Se você for pessoa jurídica, não tem jeito. Você vai ter que ter um cartão PJ. Mas se for pessoa física, dois cartões. Porque você vai olhar para o cartão profissional e vai ter lá 8 mil. Você sabe que aquilo ali é do consultório. É 8 mil do consultório.
E você vai olhar para conta, para o cartão pessoal e vai ter lá 5.000. Você sabe que aquilo ali foi pessoal, né? Tudo bem? Então, dois cartões. Agora mesmo, ó, agora esse negócio do sensor do tomógrafo, opa, passei tudo no cartão. Tinha que gastar 40.000, que seja no cartão. Exatamente, Murilo. Vai levar um tempo. Tá tudo bem. Só que a partir de amanhã você já faz isso. Entendeu? Mesmo que você leve um tempo, mesmo que leve 10 meses, mas você já começa a fazer isso. Por quê? Porque daqui a um ano o ciclo já se encerrou e sua conta está toda arrumada. Tá certo? Você vai respeitando ali e vai fazendo tintim por tintim. Tudo bem, turma? Essas dúvidas de campo de batalha são muito importantes. Muito importantes mesmo. Pessoal, vamos tirar nossa foto, nossa fotografia. Aqui, aqui. Vamos lá. Ó, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. É um, é dois, é três e... Aí, todo mundo bonito. Show de bola. Pessoal, ó, aproveitem a virada financeira, tá certo? A gente tem um evento aí até domingo. Amanhã tem a aula 3. A gente vai falar um pouco sobre investimentos. Eu vou falar na aula 3 também sobre a mentoria que a gente tem. Aproveitem até domingo para tirar suas dúvidas, para consumir tudo, para poder usar e abusar. Realmente, eu acho que eu já tenho conseguido demonstrar que eu adoro isso aqui e quero muito que vocês evoluam, beleza? Não esqueçam de deixar o comentário sobre esse encontro lá na comunidade. Muitos e muitos colegas procrastinam, tá? Muitos e muitos colegas não estão nessa sintonia, mas precisam estar. E o seu exemplo arrasta. Lembra que eu falei dos filhos? É o nosso exemplo. Não adianta você chegar para seu filho e falar: menino, você é isso, você é aquilo. Menino, você deveria saber disso, você deveria saber. Não. Os filhos, eles veem o que os pais fazem e eles tomam aquilo como certo. E aí eles pautam a vida deles. Quando você chega na comunidade e fala: pessoal, olha só, tive uma aula agora. Poxa, a gente teve nosso encontro ao vivo. E eu aprendi isso, isso e isso. Isso foi importante para mim. Dá uma olhada no replay, vai ser legal. Pessoas veem e começam também a assistir. Isso é importante, tá bom? Então vai lá e faz isso porque a gente forma uma corrente do bem. Combinado? Um grande beijo para todo mundo, uma boa noite, um bom descanso, tá? Débora, gratidão, gratidão à presença de vocês, Vanessa, Vital. Vital, tá lá a planilha tá lá na central de aulas, tá? Embaixo da aula 2. E um bom descanso para todo mundo. Fiquem com Deus, tá certo? Beijo, pessoal.